No texto de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de 10 ao versículo 14, diz a palavra: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. E Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Eu pensava que ele sairia a ter comigo. Você ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre mim, o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana, Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi indignado, na indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse pedido alguma coisa pior, o senhor não faria? Por que então não obedecer o que o homem mandou? E o versículo 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou-se como a carne de uma criança. Vamos falar nesta oportunidade 7 mergulhos purificadores. Nesse texto que nós lemos, o grande homem estrategista chamado Naamã, que estava leproso. É uma história muito conhecida, é bastante conhecida, sendo inclusive citado por nosso Senhor em sua pregação em Nazaré, Lucas 4, 27. Naamã era um valoroso estrategista militar. O versículo 1 do capítulo 5 diz isso. E que foram cometido de lepra, e por causa do maravilhoso testemunho de uma jovem judia, ele alcançou a cura. Naamã, que em hebraico significa agradável, símbolo do crente salvo que cometia com um tipo de lepra moral em sua vida. E precisa mergulhar sua alma no rio das águas vivas, a palavra de Deus, para que seja limpo e curado completamente. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo 21, diz: Portanto, livre de tudo o que está errado em sua vida, tanto interna como externamente. Alegre-se humildemente com o mensageiro, com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é exatamente capaz de salvar, ou seja, curar, purificar as nossas almas, à medida que se desenvolve em nossos corações. Capítulo 1, versículo 21 de Tiago. A palavra de Deus, ela é apta, pronta para lavar, para purificar. E nesta oportunidade nós queremos falar 7 mergulhos purificadores. Como a história de Naamã é bem conhecida, todos sabem, né? Essa história que eu vi muitos pregadores pregando, mas cada um Deus usa de uma maneira diferente. E eu quero mostrar aqui, irmãos, como pode
mergulhar 7 vezes no Jordão. Eu disse e citei que Naamã representa o crente salvo em Jesus Cristo, mas que precisa tirar algumas lepras que está no seu corpo. E observando esse texto, escolhemos os 7 mergulhos purificadores. Primeiro, para sepultar o orgulho. No capítulo 11, temos 3 tipos de mergulho. Aqui no capítulo 11, que diz Naamã: porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter ao meu encontro. Olhe bem, o orgulho, amados irmãos, o orgulho é o elevado conceito que alguém faz a si próprio. Naamã queria a atenção especial. Deus aborrece aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Então Naamã queria um atendimento VIP. Naamã queria um atendimento como um general, queria um homem, que o homem de Deus viesse, tocasse no seu corpo, orasse, invocasse o seu Deus, para que o seu Deus lhe curasse. Mas, no entanto, não foi do jeito que ele pensou. Nem sempre o remédio que vem da parte de Deus é do nosso jeito. Nem sempre. Talvez você espera alguma coisa e Deus manda outra. Eliseu estava no seu aposento. Soube que Naamã estava na porta. Então, ele já sabia o que ia estar acontecendo. A história conta tudo, eu estou pegando só uma parte, mas a história conta que Naamã, que Eliseu sabia o que estava acontecendo com Naamã. Então ele não veio atender. Quando seu companheiro falou: o general está aí. Ele disse: fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ficar curado. E observando que o primeiro mergulho foi o orgulho de Naamã, que queria um atendimento melhor. E ele se orgulhou, como diz aqui no versículo, né? Ele se orgulhou. Mas o segundo versículo, irmão, o segundo mergulho, para sepultar a arrogância, ainda no versículo 11, para sepultar a arrogância. Pensava eu que ele vinha me atender. Ele era arrogante. Naamã era arrogante, né? Arrogância é uma atitude alterneira. A prepotência e insolência são irmãs gêmeas do orgulho. Se manifestam como as pessoas. Somos orgulhosos quando nos consideramos melhores que os nossos irmãos. Esse defeito moral frequentemente nos leva a julgar os outros com base na aparência externa. Entendeu bem? Eu vou repetir. A arrogância é uma atitude altaneira. A prepotência e a insolência são irmãs gêmeas do orgulho. Se manifestam no trato com as pessoas. Somos orgulhosos quando nos consideramos melhores que os nossos irmãos. Esse defeito moral frequentemente nos leva a julgar outros com base na aparência externa. Arrogância é isso. Terceiro passo, terceiro mergulho, para sepultar o egocentrismo. Para sepultar o egocentrismo. Sairia a ter comigo, ainda no versículo 11. Olha, 3 coisas importantes aqui, nesse versículo 11. Né? Para sepultar o egocentrismo. Sairia a ter comigo. Eu entronizado. Quando nós estamos entronizados no eu, aí Cristo está na cruz. Quando eu paro de dizer eu faço assim, eu sou assim, eu quero assim, você continua no trono. O caso de Naamã, ele estava querendo,
eu pensava. Amados, como diz a palavra de Deus, Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não mais eu. O crente não tem um eu. Isso é orgulho. E isso precisa ser sepultado. Esse orgulho, o egocentrismo, ele está concentrado no eu. Eu sou assim, eu faço assim, eu quero assim, eu tenho que fazer desse jeito. Enquanto nós pensamos desta maneira, ainda Cristo está na cruz e você está no trono. Mas no dia que você deixar o eu, aí Cristo vem para o trono e você vai para a cruz. Entendeu bem? Para sepultar o egocentrismo. E em quarto lugar, para sepultar a incredulidade. A incredulidade, irmãos. Não são porventura Abana. Olha que coisa que ele pensava, que lá na Síria tinha 2 rios bons, água limpa, cristalina, Pafá, né? E Abana, eram 2 rios de água cristalina. Então pensava eu, se eu mergulhasse ali, ia ficar limpo. Mas ele não foi, ele pensou desta maneira, mas a receita de Deus era outra. Ele tinha que passar pelo barro, como ele disse, água barrenta. Então ele estava sepultando naquele mergulho o egocentrismo, né? Agora, para sepultar a incredulidade, no quarto ponto, para sepultar a incredulidade, não pensar, não são porventura Abana, quer dizer, um rio, né? No versículo 12, que ele diz aqui no versículo 12, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha, irmãos, como Naamã, além de querer a cura, ainda quer a especialidade. Olhe bem, ele disse que não são porventura lá 2 rios de água boa, de água cristalina, não poderia eu mergulhar ali, mas ele não estava entendendo que a receita de Deus não estava lá naquele rio. A receita de Deus estava no Rio Jordão. Então, Naamã, dentro desse orgulho, irmãos, ele sepultar a incredulidade, não são porventura Abana, o incrédulo dificilmente se deixa convencer. Você já prestou atenção nisso? O incrédulo dificilmente se deixa se converter. E olhamos bem, ele precisa ver para crer. Você viu a história de Tomé? Não, eu só acredito se eu ver que o meu Senhor ressuscitou. O incrédulo é isso, né? Ele quer ver para crer. Crer no que for lógico. Olhe bem, crer no que for lógico. Temos aqui, irmãos, que ainda não aprenderam a viver pela fé. A promessa bíblica. Quando o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo São Paulo ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Quando você crê, quando você recebe Jesus como seu Salvador, então o seu passado jamais é lembrado por Deus e agora começa uma nova criatura. Nesse quarto mergulho, para sepultar a incredulidade, nós vimos então Naamã, aquela incredulidade em saber, lá em Damasco tem rio melhor do que esse aqui. Que orgulho, que egocentrismo. Mas o segundo mergulho, irmãos, é para sepultar a ira. Olha o que diz no versículo 12. No versículo 12, parte B. Não são porventura Abana, Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se
e se foi com indignação. Voltou com indignação, estava indignado. Primeiro, porque não recebeu a visita do profeta. Segundo, porque não teve como podemos dizer, um tratamento especial, porque ele era um general. Você já pensou no general? Ou seja, vamos colocar aqui um prefeito, chega na sua casa. Se você não receber ele bem, ele vai sair indignado. Eu visitei o irmão e ele não me atendeu. Então ele não vai sair satisfeito. Assim também foi o caso de Naamã. Não foi atendido, simplesmente o recado foi dado pelo profeta, mandou dar para Eliseu. E ele não aceitava, então voltou indignado. Agora o que me chama a atenção no versículo 13 é que seus filhos pediam, meu pai, se eles te pedissem coisa pior, o senhor não faria? O senhor não queria a limpeza, o senhor não queria a saúde, o senhor não queria a bênção? Se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então por que o senhor não mergulha? Faça o que o profeta mandou. Irmãos, essa aqui é a razão, né, para sepultar a ira. Ah, meus amados irmãos, quantos nossos irmãos vivem na ira, com raiva do irmão? Por que não o irmão não dá uma paz do Senhor para ele? Porque o pastor não lhe deu oportunidade, ele fica irado. Então, a gente observa que isso aí faz parte do nosso mergulho espiritual. Precisamos mergulhar urgentemente, né, para sepultar essa ira, né, para sepultar essa ira. Como diz o versículo, a ira incita toda a nossa agressividade. A ira, veja bem, a ira significa que ela é agressiva. Toda a nossa agressividade, né, contra alguém ou algo. Somente a mansidão, o perdão e o amor pode aplacar a raiva e o espírito que não consegue perdoar. Entendeu? Isso, a ira, leva a esse ponto. Mas o sexto mergulho para sepultar a confissão errada. Quando a pessoa é errada. Sepultar a confissão errada. Não poderia eu lavar-me neles? Ainda no versículo 12, a confissão errada geralmente se baseia nas circunstâncias. Venceremos quando aprendemos a descansar no Senhor e quando conheçamos a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. O conselho dado a Josué, capítulo 1, versículo 8, é o antídoto para a confissão errada. Deus passa uma mensagem para Josué, que Josué já pensava diferente, mas Deus dá uma injeção ali de ânimo, como ele diz no versículo 8 do capítulo 1. Depois você lê com atenção em casa. Então, para sepultar a confissão errada. Mas em sétimo lugar, irmão, o sétimo mergulho de Naamã foi para sepultar as obras inacabáveis. As obras inacabáveis. Foi para isso que foi dado por Eliseu 7 vezes. E muitas vezes, irmãos, o diabo quer roubar esse número. O número 7. Diz que esse número 7 é o número da imperfeição. Então ele tenta roubar esse número 7, colocando na mente das pessoas que 7 é imperfeito. Mas segundo a palavra de Deus, o número 7 é o número da perfeição. Né? Para completar a obra, ele precisava passar por esses 7 mergulhos. Né? Pessoas que não completam uma obra é porque conseguem resistir às provas. Quando ele não completa a obra é porque ele não consegue resistir às provas. Tem pessoas que levam no meio caminho,
deixa no meio do caminho, né? Então ele precisa, essa confissão, mergulhar para completar. Nós temos que fazer que nem o apóstolo São Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então temos que completar a obra, irmãos. Tem dificuldade? Tem, mas Deus está com você. Está enfrentando luta? Tá, mas Deus está com você. Deus tem a coordenação de tudo. Em Romanos 8, 28 diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu decreto. Tudo. Então, observando que para terminar a obra de Deus é preciso se fazer completa. Eu quero, em Hebreus 12, versículo 1, diz ali o escritor dos Hebreus, que uma carreira está proposta para nós e devemos correr com perseverança para vencer. Com perseverança, Hebreus 12, versículo 1. Mas uma coisa ali o escritor diz, deixando todo o embaraço. Deixando todo o embaraço. Tem muitas coisas que estão embaraçando crentes que não estão conseguindo correr espiritualmente. Tem muitas coisas, é preciso deixar. Aí onde você tem que passar por esse mergulho, o mergulho da purificação, né? O mergulho da purificação. Eu quero concluir aqui. Naamã foi abençoado porque desceu e mergulhou, como diz no versículo 14. Foi humilde e obediente. Reconheceu que diante de Deus todos são iguais. A liberação vem pelo ouvir. O conhecer a palavra de Deus, como está no versículo 3. Lava-te hoje, querido irmão, no Rio Jordão, ou seja, na água do Espírito Santo. Mergulha na água do Espírito Santo, que você vai ser purificado e santificado. Que Deus nos abençoe.